que eu decidi assistir a série Minha Vida com a Família Walter. E, gente, aonde é que eu estava com a minha cabeça? Eu lembro que quando essa série foi lançada, lá em 2023, uma pessoa veio aqui nos comentários dos meus vídeos e falou assim: Vanessa, assiste Minha Vida com a Família Walter, queria saber a sua opinião. Amiga, você me paga. Enfim, a segunda temporada da série tá pra estrear na Netflix aí nos próximos dias. Eu decidi assistir a primeira temporada e por ser uma adaptação literária, eu tô muito numa fase de assistir a adaptação e ler o livro, fazer comparação. Tô muito nessa fase, sabe, de fazer isso. E aí eu pensei, vou assistir a série, vou ler o livro, vou comparar, enfim. Ai, gente, já comecei assistindo a série, já comecei passando raiva. Ainda nem li o livro, entendeu? Mas, nossa senhora. Bora falar sobre essa história, né? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a primeira temporada de Minha Vida com a Família Walter. Bora lá. Bora. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos com indicações de livros, filmes e séries de romance. E, se você gostar desse vídeo, deixa um like para ajudar na divulgação. Se você é fã do Cole, talvez você não goste desse vídeo, mas não precisa dar o dislike, amiga, entendeu? Tô brincando, gente. Se quiser dar dislike também, não tem problema, tá? Minha Vida com a Família Walter é uma série da Netflix que foi ao ar em 2023, né? A sua primeira temporada foi ao ar em 2023 e conta com 10 episódios. E essa primeira temporada é uma adaptação do livro escrito pela autora Ali Novak, né? E o nome do livro é Minha Vida com os Garotos Walter, né? Aqui no Brasil eles mudaram o nome, né? Porque, se eu não me engano, o nome da série da Netflix gringo é Minha Vida com os Garotos Walter, né? E aí aqui no Brasil eles mudaram a tradução pra Minha Vida com a Família Walter. Não entendi muito bem, mas enfim. O livro Minha Vida com os Garotos Walter foi lançado aqui no Brasil pela editora Plataforma 21 em 2023 também, tá? E a autora Ali Novak escreveu agora em 2025... foi em abril de 2025, ela lançou o segundo volume, que se chama My Return to the Walters Boys. O inglês de centavos da gata, mas a capa do livro tá aqui na tela pra vocês, tá? E esse segundo livro ainda não foi publicado. Aqui no Brasil. Eu não vi nenhuma informação vindo da editora sobre data de lançamento. Assim, já foi lançado lá na gringa em abril desse ano, e aqui no Brasil ainda... Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não encontrei nenhuma data, tá? Mas, aparentemente, né, a primeira temporada adapta o primeiro livro e a segunda temporada adapta o segundo livro. A gente vai ter um terceiro livro? Não sei, porque eu ainda não li o segundo nem o primeiro. Esse vídeo aqui, ele vai ter aquele formato que a gente já tá acostumado aqui no canal. Então, no início eu faço um resuminho da história e depois eu faço os meus comentários com spoilers. Lembrando que ele tem minutagem, tá? Então você pode arrastar essa barrinha que tá aqui embaixo e ir pra parte dele que você achar melhor. Você não é obrigado a assistir o vídeo inteiro. A protagonista desse livro é a Jack. A Jack vive em Nova York com os pais dela e com a irmã. Ela é uma garota que tem uma carreira promissora, ela é muito estudiosa, ela é muito dedicada. Enfim, a Jack, ela é aquele tipo de personagem que tem um foco, sabe? Ela é muito focada. Só que a vida dela vira de pernas pro ar quando a família dela sofre um acidente de carro e acaba falecendo, né? Então a Jack, ela perde a mãe, o pai e a irmã. E acaba ficando sem ninguém, né? Ela só tem um tio ali que se chama Richard. E aí a gente descobre ali na história, né, que a mãe da Jack deixou em testamento a vontade dela de que a Jack viva com a Catherine. Quem é a Catherine? A Catherine Walter, ela mora no Colorado. Ela vive em uma fazenda com o esposo dela, o George, né? Ela é veterinária e ela tem 10 filhos. Gata. Sendo que 9 deles são garotos e ela tem uma menina também, né? A menorzinha ali. A Catherine, ela era a melhor amiga da mãe da Jack, né? E aí as duas eram muito próximas e a mãe da Jack deixa em testamento, né? Que se acontecesse alguma coisa com ela, né? A Catherine tinha que cuidar da Jack e é isso que acontece, né? A gente tem aí um salto no tempo de 6 anos. 6 anos é foda. A gente tem um salto no tempo de 6 meses, né? E temos ali a Jack indo pro Colorado pra viver com a família Walter, né? Com a Catherine, com o esposo e com a
caralhada de filho que eles têm. E assim, gente, a Jack, ela é uma menina da cidade, né? Ela é moderna, ela é descolada. E ela é obrigada, né, a sair de Nova York pra viver uma vida em uma fazenda. Então ela vai viver uma vida rural no Colorado. E não bastasse esse choque, né? Porque, assim, ela perde a família, ela tem que se mudar de Nova York, né, pra uma cidade pequena no interior, viver numa fazenda. Ela ainda vai ter que conviver ali na casa com 8 garotos. São 8, né? São 8 garotos, porque a gente tem uma menina, e aí o mais velho, que é o Will, ele não mora com eles, né? Ele mora fora. Então, assim, ela chega ali na casa e ela tem que conviver com 8 garotos. E pior, a Jack acaba se metendo em um triângulo amoroso entre o Cole e entre o Alex, que são 2 irmãos aí da família Walter. Um caos. É clichê, é básico e é muito, muito, muito irritante. E eu acho que não é pelo fato de ser uma produção adolescente, porque eu me dou super bem com livros, séries e filmes adolescentes, com histórias adolescentes, sabe? Normalmente, assim, eu assisto e levo numa boa, inclusive eu amo. Só que aqui é irritante porque é irritante mesmo, entendeu? Não é porque é adolescente, é porque é chato de verdade. Gente, a minha opinião sincera sobre essa primeira temporada, ela não é tão ruim assim. Tá, passei muita raiva, passei, mas também não é uma série ruim. Eu só acho que essa primeira temporada foi muito corrida, tipo, muito, muito, muito corrida e fraca. É uma série fraca. Um exemplo que eu vou dar pra vocês, assim. Os Walters, eles têm 10 filhos. Só que, na real, 2 desses filhos, o Isaac e o Lee, acho que é esse o nome deles, eles não são filhos legítimos dos Walters, eles são primos deles, né, mas eles estão vivendo ali na casa. Em um momento ali da história que a gente descobre que eles têm um pai, porque esse pai faz uma chamada de vídeo com eles, e se eu não me engano o pai deles tá no exército, sei lá. Só que assim, gente, é dito pra gente ali na história que eles são primos ali dos Walters, mas também não explicam direito a história desses 2 irmãos, a gente não entende como eles chegaram ali exatamente, porque o negócio é corrido. Eles só mostram os 2 fazendo uma chamada de vídeo ali com o pai deles e ai, são primos. Sabe? Eu acho muito legal, de verdade. Essa proposta que a série trouxe de apresentar pra gente uma família com muitos irmãos. Tipo, são 10, né? São 10 irmãos, é muita gente. E normalmente esse tipo de história tem uma dinâmica legal porque é muito personagem, né? Então, assim, é muita história pra você acompanhar. E eu gosto dessa dinâmica, sabe? Essa coisa da família caótica, né? E aí a gente tem o plus de que eles vivem em uma fazenda. Então, eu gosto muito disso. Só que eu acho que, assim, pra fazer sentido, pra deixar a história interessante, pra gente se apegar aos personagens, o mínimo que eles tinham que ter feito é contar a história de cada personagem, contar a história de cada irmão. O que adianta você criar uma história com 10 irmãos, sendo que você não vai contar a história de nem metade deles? Eu maratonei essa série em 2 dias, os 10 episódios que ela tem. E pra fazer o roteiro desse vídeo, eu tive que abrir o elenco pra ver quem era quem, porque eu não consegui decorar o nome de metade desses garotos. Porque assim, eles só jogam ali na sinopse, ela vai ter que viver com 10 irmãos. Mas eles não contam a história nem de metade desses irmãos. Então, assim, é uma coisa que... Ai, gente, fiquei puta, sabe? Fiquei puta. Não consegui decorar o nome de nem metade deles. Não sei, tipo, você vê aquele monte de garoto correndo ali pela casa, você não sabe quem que é quem, você não sabe a história que cada um deles tem. Tipo, alguns desses irmãos tiveram ali a história sendo um pouquinho mais aprofundada, uma coisa mínima também. E, cara... qual que é o sentido de você socar esse monte de personagem na história se você não vai contar a história de nem metade deles, se você não vai se aprofundar na história deles? Olha, tá até batendo o microfone de nervosa que eu tô. Sério, gente, eu acho que a gente precisa voltar com aquela dinâmica de uma temporada de série ter, sei lá, 15, 20 episódios. Porque aí eles pegam uma série... A Netflix parece que tem medo de fazer temporada longa, né? Vai lá, faz uma temporada com 10 episódios, tudo corrida, tudo rasa... Pra quê? Cara, faz um negócio com 16... Se tivesse 16 episódios, sabe? Se aprofunda na história de cada irmão, apresenta bonitinho cada um deles, dá um enredo pra esses personagens, né? Um enredo pra cada um.
Fica aquele monte de irmão correndo pra casa, você não sabe quem que é quem. Eu amei a Catherine, eu amei o George, apesar de achar que eles são péssimos pais, que eles deixam aquelas crianças soltas fazendo o que quer ali, sei lá. Mas enfim, eu senti muita falta de mais episódios que focassem na história da família. E aí, o que aconteceu? Eles, tipo, meteram ali um monte de irmão na história, e aí eles acrescentaram mais um monte de personagem secundário, e aí ao invés de focar, tipo assim, minha vida com a família Walter, e ao invés de focar na história da Jack com a família Walter, eles meteram um monte de personagem secundário na história e começaram a desenvolver a história dos personagens secundários também. Aí no final das contas, não desenvolveram a história de ninguém, entendeu? Aí eu fiquei estressada. Mas eu amei a Catherine e o George, eu queria muito ter visto mais da família, da dinâmica deles. E a gente teve um episódio que tem a ação de graças, que eles se reúnem na mesa e a Catherine conta como ela conheceu o George e tudo mais. Eu achei aquele episódio maravilhoso, inclusive eu acho que o episódio da ação de graças foi o melhor episódio da temporada. E eu senti falta daquilo, sabe? Eu achei. Foi um episódio muito legal. E eles poderiam ter mostrado mais daquilo ali. Porque, tipo, minha vida com a família Walter. E a família Walter, cadê? O Jack, o George com a Catherine quase não aparece, some do nada e. Ai. A história se passa em um rancho, sabe? Não tem essa dinâmica de rancho. Não... Ai, nossa. Queria ter visto também mais do trabalho da Catherine como veterinária, né? Porque ela é veterinária. Ali no comecinho, quando a Jack chega na casa dos Walter, a Catherine precisa deixar ela ali e ir atender um cachorro. E aí, a gente tem a Jack muito preocupada com esse cachorro. Ela quer saber o que aconteceu, ela vai até a clínica, pergunta. E a Jack, o sonho dela é estudar em Princeton, né? A meta de vida dela é Princeton. Mas eu acho que teria saído um plot muito legal ali se, ao longo dessa primeira temporada, a gente tivesse a Jack se interessando pela veterinária. Sabe, eu queria muito ter visto ela indo até a clínica da Catherine, ela foi, né? Mas eu queria ter visto um pouco da dinâmica das duas. A Jack, sei lá, acompanhando a Catherine em um atendimento e, sei lá, se sentindo atraída por essa coisa da veterinária. Eu não sei, por algum motivo, eu botei na minha cabeça, quando eu vi a Jack preocupada com o cachorrinho, no começo ali, por algum motivo, eu botei na minha cabeça que ela ia se inspirar na Catherine em algum momento e inventar de se tornar veterinária também, sabe? E perceber que Princeton não é o sonho dela, e sim é um sonho que ela tem porque ela queria agradar a família dela e não porque ela queria isso. Eu não sei, eu acho que, sabe, teria sido interessante se a gente tivesse esse conflito, a Jack nesse conflito, né? Porque ela fala que quer ir pra Princeton, porque o pai dela estudou em Princeton, se eu não me engano, né? E essa vontade dela vem dessa coisa de querer agradar os pais, eu acho, né? Ela quer seguir ela quer seguir os mesmos passos que o pai dela seguiu. E eu acho que teria sido muito interessante se ao longo da história, tudo bem que vai ter mais temporada, então talvez isso aconteça em algum momento. Mas eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse a Jack descobrindo que Princeton não é um sonho dela. E que talvez se tornar uma veterinária, seguir os passos da Catherine. E, tipo, seria muito legal ver ela, sei lá, descobrindo que a veterinária é uma coisa interessante, indo por esse caminho. Queria ter visto mais dela com a Catherine, né? A dinâmica delas na clínica, talvez. Ela acompanhando a Catherine em algum atendimento de algum animal. A gente tem uma cena que a Catherine tá ali com uma vaquinha que vai parir ali um bezerrinho. Eu acho que seria incrível se a gente tivesse a Jack indo com ela e ajudando a fazer o parto, sei lá, sabe assim? Eu não sei, gente, eu botei na minha cabeça que a Jack ia cismar em ser veterinária em algum momento. Não sei porquê também. Fonte, né? As vozes da minha cabeça me falaram. E por falar em Jack, a Jack, ela foi uma personagem que dividiu muita opinião na internet, né? Muita gente gostou dela, mas eu vejo muita gente reclamando dessa personagem também. Tipo, eu uso um aplicativo que se chama TV Time. E nesse aplicativo você consegue marcar os episódios que você assiste e comentar sobre esses episódios. Né? E aí eu tava olhando o comentário do pessoal em relação a Jack, e muita gente tá criticando ela por ela ter essa coisa mais indiferente, né? Ela tem um jeito frio, né? A menina não transmite emoção nenhuma, assim. Ela é, tipo, ela é meio engessada, sabe? Em alguns momentos. Eu vi muita gente reclamando disso. E realmente eu senti isso enquanto eu assistia a série. Eu acho que a Jack é uma personagem que ela não transmite emoção, né? E aí, quando eu comecei a assistir e eu vi essa postura dela, eu pensei assim, ela perdeu a família, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, perdeu a irmã, tá morando num lugar que ela não conhece, convivendo com pessoas estranhas. Eu achei que fosse uma fase.
E sei lá, só que conforme você vai assistindo, você percebe. Só que conforme você vai assistindo, você percebe que acho que ela é assim mesmo, sabe? Não é uma questão de luto. Ela não tá daquele jeito porque ela tá de luto. Eu acho que ela tá daquele jeito porque ela é daquele jeito, sabe? E é uma coisa que, sei lá, cara, ela é muito engessada. E aí eu vi muita gente reclamando da atriz, falando que a atriz é ruim. E, gente, eu acho que a culpa não é da atriz, eu acho que é a personagem que é mal escrita mesmo, assim, de verdade. Sabe? Porque realmente, assim, ela não transmite emoção nenhuma. Nenhuma, nenhuma. A menina, sei lá, não dá. Acho que o único episódio que a gente teve ela mais sentimental é o episódio que é aniversário da irmã dela, né? Acho que ali ela. Mas é só também. E é muito pouco, assim. Ela dá uma chorada, mas. Eu concordo com algumas críticas. Não das críticas à atriz. Porque eu não acho que a atriz seja ruim. Eu acho que só a personagem que é mais escrita mesmo. Sabe? Ela não tem carisma, ela não tem tempero. Falta tempero na menina Jack. Eu acho que eles erraram muito em não mostrar a fase do luto da Jack. Porque a gente tem o começo da série, ela descobre que o acidente aconteceu, e aí a gente tem um salto no tempo de 6 meses, e a gente já tem ela chegando no Colorado para conviver com os Walters. Então a gente. O que ela passou nesses 6 meses? Como que ela lidou com a morte dos pais? A gente não tem. Porque se eles mostram a reação dela quando ela descobre que os pais dela faleceram, eu acho que, sei lá, a personagem talvez transmitisse mais sentimento. Não tem, gente. Eu achei muito estranho. Tipo, ela tá numa festa no começo do episódio, ela recebe a notícia, e aí, tipo, 6 meses depois ela já tá lá com os Walter. Gente, o que custava botar a personagem lidando com o luto, chorando, fizesse o enterro, sabe, dos pais da irmã, botasse ela lá no enterro chorando, a Catherine do lado dela, sei lá. Ai, é aquela coisa, é a correria, né? É aquela coisa, né? 10 episódios, pouco, é muito pouco, gente. Tipo, não dá pra você trabalhar. Como que você. Ai, nossa, que ódio. Nossa, tinha que ter mais episódio, gente, sabe? Aquele início ali, tinha que ser um início mais profundo. Ai, gente, a Netflix não dá uma dentro quando o assunto é adaptação, né? Eu ainda nem li o livro, não sei se o livro também das vezes, também, né, o livro pode ser assim, né? Mas nada impede eles de melhorar o livro, porque eles adoram mudar a história, né? Mas assim, nossa, a Netflix não acerta uma. Ai, nossa, parece que eles fazem de propósito. Eles pegam um livro e falam assim, como que eu faço pra piorar isso aqui? E vão lá e pioram. Nossa, incrível a capacidade que eles têm de fazer adaptação merda. E aí a gente entra nos personagens secundários, que são ótimos, inclusive. Um casal que eu amei acompanhar é o Will e a Hailey. O Will é o irmão mais velho ali dos Walters, né, o que mora fora. E ele tá noivo de uma garota chamada Hailey. E, gente, incrível o relacionamento dos dois. Passei raiva, né, o relacionamento deles começa perfeito, e aí a gente tem ali eles tendo alguns desentendimentos, aí, enfim. Tem uma dinâmica legal, eu realmente gostei dos dois. A atriz, gente, maravilhosa. Nossa, eu amei aquela atriz, acho que eu nunca tinha visto nada dela, eu adorei ela. E são um casal muito bom, tem uma dinâmica boa, é um casal que desperta sentimentos, são personagens que despertam sentimentos, então você tá assistindo e aí o Will começa a fazer merda, você passa raiva com as merdas que o Will tá fazendo. Eu gostei muito deles. Mas, vendo ali alguns acontecimentos do finalzinho da primeira temporada, eu sinto que vem pedrada aí, tá? E eu não sei, eu acho que vem coisa aí, porque tem um acontecimento ali que não me passou despercebido e eu acho que vai dar merda, entendeu? E eu falo melhor sobre isso na hora que eu estiver comentando com spoilers. Aí a gente tem a Tara, que é uma professora ali da escola que a Jack e os Walters estudam, né? Ela não é professora, ela é outra coisa. Não lembro, mas enfim, a Tara, diva, icônica, engraçada, ela é aquele personagem que traz, ela é aquela personagem que traz ali, sabe, uma leveza pra história. Eu amei a Tara, amei, amei, amei ela, inclusive eu espero que a Queen tenha mais destaque na segunda temporada, porque pelo que aconteceu no final dessa temporada aqui, deu pra ver que a Tara também se meteu em uma fria, né, então espero que a Queen tenha mais destaque, eu também adorei ela. Como eu falei, né, Catherine e George são maravilhosos, eu gostei muito dos dois. Tem um personagem que eu não gostei tanto assim, que é o personagem... Eu esqueci o nome dele, ele é o dono da cafeteria que o Will e a Hailey trabalham. Não gostei dele.
E aquele personagem. Gente, vocês repararam que essa série, Minha Vida com a Família Walter, tem personagens de Heartland? A atriz que interpreta a Erin é a George de Heartland. E o cara que é o dono do café que o Will e a Hayley trabalham, ele também fez Heartland nas primeiras temporadas. Vocês lembram dele? Ele gostava da Lou. Tem muito personagem, achei super legal. Mas, falando aqui, né? Não gostei muito desse personagem. Eu esqueci o nome dele, mas é o dono do café. Ele eu não gostei muito, não. Confesso pra vocês. E aí, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o triângulo amoroso, né, gente? Porque agora tá na moda. Não só triângulo amoroso, mas triângulo amoroso com irmãos. Ai, que problemático, né? Tanta coisa, tanto triângulo amoroso bom pra esse povo fazer, e eles acham que é de bom tom fazer um triângulo amoroso envolvendo irmãos. Vontade de me jogar de uma ponte. Gente, a Jack fica na dúvida entre os irmãos Cole e Alex. Eu achei o Cole um escroto. Nossa, gente, mas que personagem detestável é o Cole, né? E o Alex, ele é um querido, pelo menos no início, porque eu também passei raiva com o Alex em alguns momentos ali, confesso pra vocês, tá? Essa série, ela dividiu opiniões. Tem a galera que é Team Cole e tem a galera que é Team Alex, o que é normal quando a gente tá falando de um triângulo amoroso, né? Sempre vai dividir opiniões. Só que eu juro pra vocês, no começo eu fui Team Alex, não vou mentir. Mas eu cheguei no final dessa temporada torcendo pra Jack não ficar com nenhum dos dois. Sabe por quê? Ela não merece o Alex e o Cole também é um chato que não merece ela. Por mim, a Jack, ela facilmente arranjaria um carinha lá em Nova York, se apaixonaria por ele lá em Nova York, e aí a gente tem ela se afastando dele e depois ela volta pra ficar com ele. Eu queria isso. Porque não dá pra shippar ela com nenhum dos dois, nem com o Alex, nem com o Cole. Por quê? Primeiro, isso é extremamente problemático. Se a gente parar pra analisar. Eu acho que assim, quando a gente fala de adoção, assim, essa questão envolvendo adoção de adolescentes já é um assunto delicadíssimo. A gente sabe como o sistema funciona. E aí vem a Netflix e me faz uma merda dessa, né? Acha que é de bom tom botar a garota pra morar numa casa com 9 garotos, 8 garotos, né? E botar ela pra se apaixonar por 2. Mas o vídeo também não é sobre isso. Né? É que eu sou cismada com essa coisa de adoção, gente. Enfim, é um assunto aí, mas voltando aqui pro negócio da série. É de bom tom você botar a garota pra morar numa casa com 8 garotos e fazer ela se apaixonar por 2 deles? Não é de bom tom, né? Mas já que a gente tá assistindo, também não vou ser hipócrita. Eu torci pela Jack com o Alex no comecinho. Só que também o Alex, ele vai ficando chatinho, né? Ele fica chatinho, depois ele melhora. Mas eu juro pra vocês, eu cheguei no final da temporada, assim, eu não queria que a Jack ficasse com nenhum dos dois. E aí, o Alex, ele é o certinho, o perfeitinho. Nossa, o Alex, ele é um príncipe, gente. Vamos ser sinceros aqui, ele é um querido. E o Cole é o bad boy, galinha, que pega todo mundo, que faz que trata a mulher feito lixo, né? E aí, adivinha quem tem a maior fanbase? Só porque é bonito. Pra falar melhor sobre isso, eu tô olhando pra baixo, gente, porque eu tô com um roteiro de 10 páginas aqui, tá? Que eu fiz pra gravar esse vídeo. Então eu tenho que consultar o roteiro de vez em quando pra ver se eu não tô esquecendo nada. Mas, pra falar melhor sobre esse triângulo amoroso de merda, vamos precisar dar spoiler, tá? Então, se você ainda não assistiu a primeira temporada de Minha Vida com a Família Walter na Netflix e não quer saber o que acontece, não quer pegar spoiler do final, você pausa o vídeo aqui, tá bom, meu amor? Combinado? Combinado. Ô, gente, o Alex, ele me ganhou no momento que ele apareceu. Eu achei muito legal que o Alex, quando ele vê a Jack pela primeira vez, ele se levanta e vai, estende a mãozinha pra ela e cumprimenta ela, e ele fica balançado por ela, né? A gente tem ela andando assim, aí ele vai buscar as malinhas dela e ele vai andando e olhando pra trás assim pra ver ela. Então o Alex, no final, como eu falei, eu não tava shippando a Jack com ninguém. Só que vamos ser sinceros aqui, né? Eu acho que não existe essa coisa do Alex querer ficar com a Jack pra provocar o Cole, porque o Alex, ele teve interesse pela Jack primeiro, porque ele viu ela primeiro, e ele ficou interessado por ela, porque dá pra perceber isso na forma como ele olha pra ela, né? Enfim, e a forma, né, como ele vai cumprimentar ela, e a forma como ele fica olhando pra ela depois, eu achei tão fofo.
Sabe, o Alex é um fofo. E reparem, né, que já nesse primeiro contato da Jack com o Alex e com o Cole, reparem que eles realmente se esforçaram bastante pra fazer Alex e Cole serem totalmente opostos um do outro. Porque enquanto a Jack conhece o Alex, ele vai lá, levanta, cumprimenta, e é um querido com ela e fica olhando pra ela. O Cole, ele não faz questão nem de se apresentar. Né? Ele sai da piscina dando close. Inclusive, que cena vergonha alheia, que cena forçada. Botar o Cole pra sair da piscina em câmera lenta. Ai, gente, eu achei patético aquilo. E ele não faz questão nenhuma de se apresentar por ela. Tipo, ai, ela vai descobrir. Né? Ai, tipo, olha o nível de. Olha o ego que esse garoto tem. Né? Ele é tão foda que ela vai descobrir quem ele é. Ele não precisa se apresentar. Gente, eu achei tão forçado. E assim, vamos ser sinceros aqui, tudo bem você ser Team Cole, tudo bem você gostar do Cole, tudo bem você apoiar a Jack com o Cole. Mas, gente, vamos ser sinceros, grande parte das pessoas que gostam do Cole gostam só porque ele é bonito. Porque se você para pra analisar as atitudes que esse garoto tem ao longo da série, assim, ele não tem nada, ele não faz nada que faça você olhar e pensar, tipo... Gente, a única função dele é ser bonito. Se ele fosse feio, eu duvido que a galera ia estar passando pano pra ele, como elas conseguiram. Porque se tem uma coisa que o povo fez, foi passar pano pra esse garoto, né? Insuportável, e sim, eu não gostei do Cole, eu vou falar mal do Cole. Se você gosta do Cole, você pode fechar o vídeo por aqui, porque eu acho que você vai passar raiva comigo. Porque a minha função nesse vídeo, eu tô gravando esse vídeo pra falar mal desse garoto. Porque de verdade, gente, nossa, não dá. Não dá. E olha que assim, eu sou aquela pessoa que passa um paninho pra personagem tóxico, tá? Eu passo. Mas o Cole, gente, ele não tem uma característica que faça você gostar dele. Porque o garoto, ele faz merda do início ao fim nessa temporada. E assim, então você é Team Alex? Não sou. E olha pra você ver, eu shippei a Jack com o Alex no início, porque o Alex, ele é muito fofinho. Então ele tem umas atitudes muito legais com a Jack. E é impossível você olhar pra ele e não achar ele um querido. É óbvio que eu ia shippar eles no início. Só que vamos ser sinceros mais uma vez, Alex e Jack é legal quando eles estão flertando, assim. A partir do momento que eles se tornam um casal, a gente percebe assim logo de cara que eles têm a gente percebe logo de cara que eles têm a química de uma porta. Eles não têm química, não adianta. Não funciona os dois como casal. Eu acho que na real, na história, eles tinham que ser amigos mesmo, assim. Infelizmente, porque eu amei o Alex, de verdade. Mas a partir do momento que eles se tornam um casal, primeiro, o Alex fica chato. E segundo, não tem química. Não dá. Não tem, não sabe. A gente tem aquela cena que ele leva ela pra ver o pôr do sol e é a coisinha mais fofa e linda. Só que daquela cena em diante, eu já parei de shippar os dois. Porque, primeiro, porque ele ficou chato e segundo, porque não dá, não tem, gente, não tem o tempero. Então também não vou ficar forçando aqui, sabe? Tipo, ai, não gosto do Cole, vou shippar ela com o Alex. Não vou, porque ela não tem química com ele. E pra piorar, a gente teve no último episódio, lá na cena do casamento, o Alex ficando bêbado, e é Kylie o nome dela, a amiga dele, Kylie, eu não lembro o nome dela, acho que é Kylie. Ele tá bêbado e ela leva ele pro quarto dele, e aí a gente tem os dois trocando um olhar, e tem a química instantânea. E ela arrasta um bonde por ele e ele não percebe. Então, assim, eu acho que dói meu coração dizer isso, mas eu acho que Jack e Alex não funcionam. E eu acho que o Alex tinha que ficar com a Kylie, amiga dele, porque ela arrasta um bonde por ele. Os dois formam um casal perfeito, eles têm mais química juntos. E é isso. E também, gente, vamos ser sinceros, depois daquela atitude que a Jack teve ali no final, nem que ela e Alex tivessem química. Ela não merece o Alex. Aí a gente volta pro Cole. Ai, o Cole. Cole, ele sofreu uma lesão, né? Ele joga o quê? Futebol americano, se eu não me engano. Ele tava com o futuro todo pela frente no esporte, sofreu uma lesão e agora não pode jogar mais. E por conta dessa lesão, o Cole acha que ele tem passe livre pra ser escroto com todo mundo. E assim, eu tava tolerando ele, juro pra vocês, um chato insuportável, mas eu tava tolerando ele. Mas eu acho que a gota d'água pra mim, a cena que fez eu realmente sentir um ranço gigantesco desse garoto, além da cena final, foi a cena que ele estragou o discurso da mãe dele. Cara,
Aquela cena que a Catherine tá lá recebendo prêmio, fazendo discurso, e o Cole chega fazendo gracinha. Ai, gente, aquilo ali pra mim foi a gota d'água. Sabe? E aí a Jack pra fora agora. Sabe uma coisa que eu tô com raiva? Pelo comportamento do Cole, a sensação que dá é que a Jack vai ser a mãe dele. Eu odeio essas personagens que têm síndrome de mãe, que quer ficar dando esporro no marmanjo, achando que o marmanjo vai mudar por ela, sabe? Aí, tipo, o Cole lá dando chilique, fazendo graça no discurso da mãe dele, e a Jack, ai, lá fora agora. E ele foi. Ai, gente, menina, para de ser mãe de macho escroto. Nossa, que ódio. E aí ele deu, né, a desculpa. Ai, a minha lesão, não sei o que, minha lesão. Estragou o discurso da mãe por causa da lesão. Usou a Paige, usou a Olivia, traiu a Erin, tratou a Erin feito lixo, estragou o discurso da mãe, decepcionou a irmã mais nova, deu em cima da Jack quando a Jack tava com o irmão dele, e tem passe livre, pode fazer tudo isso porque tá lesionado, coitadinho, sofredor, né? Só ele sofre, gente, judiação. Aí tu vai ver lá a Jack perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a irmã, teve que mudar da casa dela, enfrentar uma vida totalmente diferente da vida que ela é acostumada, e nem por isso ela tá usando isso como desculpa pra fazer merda com os outros. Né? O Nathan teve lá o diagnóstico, né, de epilepsia, foi pro hospital, tá lá, né, tendo que lidar com uma doença, tomar remédio. Você não vê ele usando isso como desculpa pra ser escroto com os outros. Mas o coitadinho do Cole, né, judiação, sofredor, injustiçado. Ai, me poupe, nossa. E aí teve uma cena que eu fiquei com muito ranço, que é quando o Nathan vai pro hospital. Aí, o Alex não liga pra Jack porque ele não quer preocupar ela, não sei o que lá. E o Cole liga. Né? E aí o Cole, ele quer contar vantagem pro Alex. Tipo, ai, como que você não ligou pra ela? Eu liguei. Só que, o que o Cole fez depois que ele ligou pra Jack? Ele entrou na caminhonete dele e ele foi lá, atrás da Erin, tentar sair com a Erin, depois da Erin ter descoberto que ele ficou com a amiga dela. Ele falou assim, ai, deixa isso pra lá, vem comigo. Ligou pra Jack, né, querido? Ele ligou pra Jack e foi lá, né? Tentar tratar a Erin feito lixo de novo. Depois de pegar a amiga dela. Ai, como ele é querido, né? Ele é tão do povo, ele é tão galera, ele é tão legal. E aí a gente entra no quê? No draminha envolvendo a Paige. A gente teve todo aquele desentendimento entre Alex e Cole ao longo da temporada, porque o Alex estava magoado com o Cole, porque o Cole saiu com a Paige, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí lá no episódio do rodeio, eu acho que é no penúltimo episódio, se eu não me engano, a gente tem o Cole indo lá conversar com o Alex, eu não sabia, e eu nunca faria isso com você. E assim, gente, juro pra vocês, ali eu pensei, olha só, né, tá virando gente, tá aprendendo a ser homem. Ali eu pensei, ele vai mudar, né? Pediu desculpas pro Alex, conversaram tudo. E aí, depois daquele discurso todo dele sobre a Paige, falando pro Alex, eu não sabia, eu jamais faria isso com você. O que o Alecrim Dourado fez? Ele beijou a Jack, né? Ele beijou a Jack quando ela ainda tava com o Alex. Ai, meu Deus, que ódio. E sabe uma coisa que me deu mais raiva ainda? A brechinha que eles deixaram pro povo ter oportunidade de passar pano pro Cole. Porque, repara, na cena que ele e a Jack se beijam, ele tá parado assim na caminhonete e a Jack beija ele. Ele não toma atitude, quem toma atitude é ela. Então, com certeza, vai ter gente passando pano e falando assim, mãe, mas ele não queria, foi a Jack que beijou ele. Tadinho, né? E se a gente der bobeira, ele ainda vai ter a capacidade de falar isso pro Alex. Eu não queria beijar ela, foi ela que me beijou. E a Jack também, outra sonsa, né, gente? Que esqueceu toda a escrotice do Cole ao longo de tudo que aconteceu ali por causa de um bully. A porra de um bully. Mas é o bully que ele colou. Foda-se. Um bully colado não anula as merda toda que ele fez. E aí a gente volta lá pro episódio do negócio lá da ação de graças, que ela tava querendo dar lição de moral falando pra Erin que a Erin não tinha que fazer parte da lista do Cole. Querida, não faz não, deixa que eu entro no seu lugar. E assim, gente, ela foi lá, ela beijou o Cole
e fugiu para Nova York. Só que ela fez questão de deixar o bolinho lá em cima da mesinha dela, num lugar bem visível, pro Alex ver e entender que aconteceu alguma coisa, né? Fugiu para Nova York, mas antes, ó, pum, deixou a bomba estourar lá. Porque se ela não deixa aquela porra daquele bule em cima da mesa, ela só ia embora. O Alex talvez não desconfiasse que o Cole tivesse algum envolvimento ali, mas não. Ela foi lá, beijou o Cole, traiu o namorado dela, deixou a porra do bule em cima da mesa, num lugar bem visível, e fugiu pra Nova York. Por que não levou a porra do bule junto? Se era um bule tão importante? Resumindo a minha opinião sobre esses 3 personagens. O Cole e a Jack provavelmente vão ficar juntos. Eu acho que isso tá óbvio. Inclusive, eu detesto o triângulo amoroso, onde você já começa a história sabendo com quem a personagem vai ficar. Não tem graça nenhuma acompanhar esse tipo de triângulo amoroso, assim. Porque tá óbvio que ela vai ficar com o Cole e que o Alex não tá ali pra nada, entendeu? O Alex tá ali só pra movimentar a história. Porque assim, a verdade é que sim, ela namorou o Alex primeiro, mas ela ficou balançada pelo Cole desde o início. Engraçado, né? Porque a gente tem uma cena que ela chega no Alex e fala assim pra ele: ai, você tá me usando como rebote, né? Depois de ter ficado com a Paige. E aí a gente para analisar a situação e não é o Alex que tá usando ela, é ela que tá usando o Alex, né? Porque ela fica com o Alex tendo sentimentos pelo Cole. O Cole, ele precisa parar de se fazer de coitado. Ai, minha lesão, minha lesão. Para com essa síndrome de Neymar, meu amor, e faz outra coisa da vida. Ai, minha lesão. Foda-se. A gente teve uma cena dele treinando a irmãzinha dele. Deu super pra perceber que ele daria um ótimo treinador. Vai atrás disso, vira treinador, sei lá, menino, toca a vida. Fica aí usando essa lesão de desculpa pra ser um escroto com todo mundo. Sabe, escroto com a mãe, escroto com a irmã, escroto com a namorada, escroto com... Nossa! Ai, nossa. Ai, que ódio. E o Alex, ele precisa entender que ele tá com o dedo podre pra garota, e ele precisa entender também que ele não precisa ser melhor que o Cole. Porque ele já é. Brincadeira. E o Alex, ele precisa o quê? Dá uma rejeitada nesse dedinho podre que ele tem, entendeu? E ele precisa entender que ele não precisa superar o Cole, sabe? Autoestima, meu amor, bora! E abre o olho, a amiga lá do lado dele arrastando um bonde por ele fica lá. Ai, é o outro também, viu? E posso falar uma coisa pra vocês? Eu fiquei estressada com esse triângulo amoroso e eu acho que se fosse por eles, eu não assistiria a 2ª temporada. Eu vou assistir a 2ª temporada por causa dos personagens secundários que me deixaram curiosa. Por exemplo, a gente teve a Hailey e o Will deitados ali na cama, né, depois do casamento, e alguém liga pra Hailey, acho que é Morgan o nome. Quem é Morgan? Quem é essa pessoa que liga pra Hailey? Por que ela desliga, fica sem jeito e dá uma desculpa pro Will e não fala quem é a pessoa? Será que é um ex? Eu tô apostando que é um ex dela que tá voltando. Eu aposto as minhas fichas que essa pessoa que ligou pra Hailey é um ex dela. E aí a gente tem a Tara, né? A Tara namorava aquele professor lá, aí eles terminaram porque aparentemente ele ia pra Europa. E ali na festa de casamento ela teve uma química gigantesca com o tio Richard, só pra chegar na tenda dela e descobrir que o professor não foi embora porra nenhuma e voltou pra ficar com ela. Então assim, a cara que ela faz quando ela abraça ele, já dá pra perceber que ela tá decepcionada, né? E agora, provavelmente, ela vai ficar com ele porque ela não vai se sentir bem em terminar com ele porque ele abandonou a carreira dele pra ficar com ela. Só que ela sentiu alguma coisa pelo tio Richard. Então, gente, prepara que vem aí mais um triângulo amoroso nessa história, né? Tara, tio Richard e o professor lá que eu esqueci o nome. Que delícia, né? Aí a gente tem também a questão envolvendo a fazenda estar falindo, o Will, né? Ai, gente, eu tô sentindo, sabe o que eu tô sentindo? Que o Will vai ficar muito chato quando ele começar aquele projeto lá é uma pousada, sei lá o que ele quer fazer o que ele quer fazer na fazenda. Porque o Will, quando ele fica obcecado com alguma coisa, ele fica insuportável. Foi assim com o café. E eu acho que vai ser assim também, né? A hora que ele começar nesse novo negócio dele ali na fazenda. E eu acho que ele vai acabar deixando a Hailey de lado. E se a gente bobear, vai ter um ex da Hailey chegando ali na história e a gente vai ter mais um triângulo amoroso. Será?
Já pensou? Se um ex da Hailey chega ali, e aí a gente tem o Will deixando ela de lado, como ele já fez pra focar nesse novo projeto, e aí o ex dela tá ali. É uma possibilidade. Gente, vai ter 3 triângulos amorosos ali. Pra quê, né? E aí a gente tem também a Erin e o Danny, que tiveram ali uma certa interação ao longo dos episódios, e eu amei. Gente, incrível, né? A Erin, na minha humilde opinião, ela foi a personagem que mais evoluiu nessa temporada. Tipo, no início ela é muito chatinha, só que você vai conhecendo melhor ela, o drama dela com a mãe, né? Perdeu o pai, tudo assim. E aí ela abandona, né, esse sonho da mãe de querer ela no esporte e vai pro teatro. Nossa, eu amei a Erin e o fato dela ser interpretada pela atriz que faz a George de Heartland. Amei também. Então, assim, a Erin foi a personagem que mais evoluiu e eu acho que, assim, ela surra a Jack quando o assunto é carisma. Inclusive, enfim. E aí a gente teve, né, ela e o Danny tendo ali alguns momentos e eu shippei muito os dois. E aí o Danny foi pra Nova York, então como que vai ser, né, quando ele voltar? Tô muito curiosa pra saber sobre isso também. Gente, incrível, incrível como todos os personagens secundários dessa história são mais interessantes que os 3, né? A Jack, o Cole e o Alex. A gente tem o Skylar e o Nathan, que também, assim, maravilhosos. Amei os dois de paixão. Eu acho que o Skylar, ele foi também um escrotinho com o Nathan no início, mas foi muito legal ver ele percebendo que, assim, o Nathan, né, um amorzinho. Amei os dois, de verdade. E eu acho que o drama deles na segunda temporada provavelmente vai focar, né, vai girar ao redor da doença do Nathan, né? Então vamos ver o que vai sair disso aí. Mas Skylar e Nathan também têm todo o meu coração. Olha, até bati no microfone. Gente, é isso, né? Minha vida com a família Walter. Não é a melhor série de todos os tempos, é uma série adolescente com triângulo amoroso chato, mas tem bons personagens secundários e eu queria que ela tivesse mais episódios para conseguir conhecer mais desses personagens secundários, porque sinceramente, a história da Jack, do Alex, do Cole pra mim, né? Enfim, difícil, difícil. Mas é isso. Eu vou ler o livro e eu volto pra falar sobre o livro com vocês. E aí eu quero ler também o segundo livro e eu quero tentar fazer um vídeo sobre esse segundo livro antes da primeira temporada antes da segunda temporada ir ao ar, né? Não sei se eu vou conseguir. A segunda temporada chega dia 28 no catálogo da Netflix. Aparentemente vai ter 10 episódios também. E vai adaptar o segundo livro, né? Então eu tô querendo ler o segundo livro e vim falar sobre ele com vocês antes da série estrear, da segunda temporada estrear. Espero que eu consiga. Mas se eu não conseguir, eu volto depois fazendo comparações, tá bom? E é isso, contem pra mim nos comentários o que vocês acham de Minha Vida com a Família Walter. Eu sinto que é uma série que tinha potencial pra entregar muito mais do que entregou. Passei raiva, mas também me encantei por alguns personagens, tipo Erin, Tara, Nathan, Skylar, né? Enfim, tem personagem legal também. Só o triângulo amoroso mesmo que. Mas é isso. Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa série, quais são as suas expectativas pra segunda temporada. Se você já leu o segundo livro, pode dar spoiler também nos comentários, tá? Não me importo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!